Boa noite. Boa noite. Bacana, várias salas, né? Interessante isso. Falar para bastante gente. Acostumado, né? Muito à vontade aqui. Lugares de luz que tem bastante. Alguns lugares também mais densos. Eu falo muito da unidade. Acho que a gente tem que estar em todo lugar. Isso seria da luz se não fosse a treva para ser iluminada. Quem trabalha com unidade tem que ter esse discernimento de estar em qualquer lugar. Realmente foi em muitos lugares, viajo o Brasil inteiro. Dormi 5 dias em casa no de setembro, dormi 1 dia em casa trabalhando tudo. Viagem. Vejo rostos novos, gente nova. Eu sou o terceiro filho, não vou explicar isso para vocês, o terceiro do mundo, tá? Isso é científico, comprovado. Tem uma linhagem, sou o terceiro. Você é o terceiro, eu sou o primeiro. A Cris me apresentou do jeito dela chegar, sabe? Na verdade, o meu trabalho é quebrar o paradigma racional. Meu nome é Paulo Sérgio Alves Oliveira, sou conhecido como Paulo Sérgio Oliveira, tenho um programa de rádio em São Paulo. Me permitem ser escritor, compositor, palestrante, professor de xamanismo, estudo há muito tempo xamanismo, constelação familiar, e venho do xamanismo. Hoje é um trabalho que no mundo inteiro, constelação familiar, hoje é uma realidade, dissolvendo muitas histórias de família no nível consciencial. Mas hoje eu vou falar um pouquinho do meu livro. Esse livro é uma história bem bacana, 11 Passos para Despertar, mas não para falar do livro, para falar da minha história, para falar do despertar, que hoje, se a gente pegar as redes sociais, né, a gente pega muito essa palavra, digita despertar hoje. Na minha época era massa, hoje tem no Google, né? Digita no Google despertar, você vai ver muita coisa, muita história. Eu queria falar um pouquinho, o que é esse despertar? Isso é iluminação, Paulo? O que é essa coisa que se fala tanto hoje, despertar? A nova era, você já deve ter escutado falar, né? E veio numa casa espírita, estive em Uberaba ali, um dos lugares que mais espíritas que eu conheci até hoje. Em Uberaba a gente fez um trabalho muito forte nas nossas formações. Então o público espírita também é um público que eu estou acostumado. Mas eu falo de consciência. Eu tenho vontade de incluir o ateu. Quando a gente fala, nós que somos palestrantes, ou que fazemos trabalho de unidade, a gente toma muito cuidado. Porque assim, quando eu falo de consciência, eu posso incluir aos ateus, aos agnósticos. Né? E o xamanismo, a constelação, trabalha com a inclusão. Tudo é sagrado. Tudo. Tudo está a serviço da humanidade. Tudo. Absolutamente tudo. Até aquilo que a gente ainda acha difícil, duro, está a serviço de algo maior. Então eu queria falar um pouquinho desse sistema, dessa unidade, na visão xamânica. Imagina, todos nós temos formação católica, não tem como. Nosso avô, nosso bisavô, nosso tataravô. Então não adianta a pessoa falar, eu sou yogi, eu trabalho com Krishna. Eu falo, tá bom, o carro está 120 por hora na estrada, eu duvido que você diga, se passar um caminhão na sua frente, ai Krishna! Né? Você vai gritar, ai Jesus, Nossa Senhora. Óbvio. Então isso está impregnado no seu inconsciente. Sistema xamânico é o seguinte entendimento, então, por essa visão católica. Existe um tabuleiro grande chamado, vamos falar, o menor tabuleiro chamado Planeta Terra. Aí tem um cara pilotando esse tabuleiro. Então aqui tem um tsunami que vai pegar a Indonésia, aqui tem uns caras num país chamado Brasil que estão se xingando nas redes sociais, né, dos dois lados. E eu vou dar uma regulada nisso, vou botar aqui uma história, vou botar aqui outra. Quem está dentro do tabuleiro, muitas vezes não entende, né? Porque, nossa, se existe um Deus tão justo, tão amoroso, como é que pode ter tantas mortes, tantos desencarnes coletivos?
Aqui é um público diferenciado, a gente fala com mais clareza, mas eu pego outros públicos mais duros, plateias executivos e tal. Aqui é mais fácil, né? E essa dor, ela é sentida. Mas o cara que pilota o tabuleiro sabe o que está fazendo. Isso é pro bem do tabuleiro, né? Para o equilíbrio desse tabuleiro, para não ser super popular, ou polarizar, né? Não é para isso. Ok. Nessa visão católica, então o sistema é isso. O sistema está sempre sendo ajustado, tá bom? Mas vamos além. Vamos na visão da unidade. Essa é uma visão católica que está impregnada na gente. Indo um pouquinho além na visão da unidade, onde eu quero chegar para falar do despertar, Deus é o próprio tabuleiro. Na sua infinita sabedoria, ele não ia perder tempo pilotando cada planeta, cada história. Ele coloca o mecanismo dele no próprio tsunami, nos próprios políticos, nas próprias doenças. Gente, o vírus da febre amarela está a serviço de algo maior, está equilibrando esse sistema. Nós, quando estamos como peça, não vamos sentir isso, porque a dor realmente às vezes tira a nossa percepção, tá? Mas Deus é o próprio sistema. Assim é o xamanismo. Para os índios, Deus é o planeta, Deus é cada planta, cada animal, cada vírus. Tudo é sagrado, tudo está a serviço de algo maior, porque equilibra em prol da continuidade da vida, inclusive da depuração de consciência, né? Sai dessa consciência e volta numa outra história. É assim que a gente vê a unidade. Se você pegar todas as filosofias, eu peregrinei a Índia, fiquei na primeira vez 79 dias, na segunda fiquei 128 dias na Índia. Eu vi muita coisa. Inclusive, vi como Jesus é respeitado. Vocês estão falando, né? O JC, que eu brinco com ele, estou falando JC corintiano. Corintiano como eu sou. O JC lá na Índia, ele é muito respeitado. Então você vê que esse cara deixou o nome mesmo marcado na terra. E quando eu falar de Índia, eu não estou falando de yoga, hinduísmo, Vedanta, Vedas, as escrituras. Quando eu falar de Cabala, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade desde pequeno, com 56 anos, faria agora no novembro, desde os meus 19 anos, eu fui levado pela dor aí por um monte de histórias, consegui estudar Cabala. A minha base de estudo é o yoga, eu estudei muito xamanismo, trabalho com medicina indígena. Tive o prazer de conhecer as constelações familiares e acabei virando professor de constelação, a maneira que o universo me colocou. Me deram um programa de rádio, me deram o dom da música para fazer música de mensagem. E hoje eu estou na minha história, na minha missão, estou muito feliz com isso. Estou sobrando, depois eu explico isso também para você, o que é estar sobrando na vida. Tá, então quando eu falar de determinada ferramenta, não pensa numa filosofia, não pensa numa caixinha. Quando eu faço uma palestra, eu peço para as pessoas, deixem os seus conceitos todos no armário lá da entrada. Ninguém aqui, nem eu, sabe o que é Deus. Ninguém aqui sabe o que é paz. Ninguém aqui sabe o que é amor. A gente tem conceito sobre isso. E quando a gente conceitua algo, a gente limita. Tentar entender Deus é limitar a infinitude de Deus. Tentar trazer Deus para o racional é uma diminuição do poder divino. O amor é muito maior do que o amor que eu tenho pela minha filha, o que eu tenho pela minha família, o que eu tenho pela pessoa que está comigo. Amor é o que tange e rege a vida, é algo maior. Então, conceituar é algo que limita. Então, eu peço hoje que a gente faça esse exercício de deixar alguns conceitos só fora. Porque eu vou falar, Paulo, você mistura xamanismo com hinduísmo, com yoga? Aí eu respondo, como é que eu vou misturar algo que nunca foi separado? Não tem como. Tudo é unidade. Estudando o xamanismo, eu fui entender que a energia Kundalini dos yogis, energia Kundalini significa serpente, é a mesma energia que a gente tem nos nossos índios brasileiros, do Acre, que eles chamam de Oshibu, Shibu Butan. Isto é, o grande espírito da jiboia branca. Só muda o arquétipo. É tudo uma coisa só. Os yogis são xamãs, os nossos índios são yogis. É nessa visão de unidade que eu aprendi isso. Quanto mais eu estudei, quanto mais eu peregrinei, quanto mais eu viajei,
mas eu percebi que era uma coisa só, com vários nomes, várias escolas. Então, vim aqui para falar do despertar e falar de unidade. Tudo está ligado, tudo é complementar, tudo, absolutamente tudo. E esse todo está a serviço de algo maior, mesmo que a gente não entenda. Difícil falar que Hitler esteve a serviço de algo maior. Esteve por algum momento para fazer um ajuste que não nos cabe pela nossa limitação entender. Isso não é conformismo, isso é percepção. A visão do despertar, ela tem a ver com a percepção. Bom, e aí a gente começa. Eu falo no meu livro que quem conceitua, separa. Quem separa, compara. Quem compara, julga. E quem julga, sofre. O sofrimento humano está no julgamento. Quando eu tento conceituar algo, eu tento colocar num padrão, numa caixinha, ao invés de perceber que aquilo tem uma essência. Me chamar de bom ou de ruim. Tento ver que interação. Se for ruim, tem algo para me falar, tem algo para me dizer, para eu aprender. E se for bom, tem algo que estão me dando de presente. E essas duas coisas são minhas. Sendo minhas, é parte de mim. Então não há o outro. Então, vocês conhecem a historinha do discípulo que chegou para o mestre e falou: mestre, como devo tratar aos outros? O mestre respondeu: que outros? Não existem outros. Tudo que você vê naquele outro é ou um presente para você, vai te provocar uma alegria, ou um aprendizado para você, falando: ó, Deus está falando contigo aí, tá vendo? Assim são os relacionamentos. E às vezes, ao invés da gente agradecer, a gente reclama. Colocaram essa pessoa, esse chefe, esse problema. Gente, na visão da unidade, na visão do despertar, problema, o pessoal vai ficar bravo comigo. Problema não existe. Problema é uma quebra da minha frustrada e mimada expectativa sobre algo que eu queria que fosse do meu jeito. O universo está falando: não é por aqui. Dá a volta, ou vai bater em outra porta. E você fica ali insistindo e dizendo: eu tenho um problema, eu não consigo resolver. Está faltando fé, está faltando entrega, está faltando confiança. Na Índia nós chamamos tudo conceituado, tudo expandido, uma palavra só, chamada Shraddha, S-R-D-H. Shraddha significa fé, entrega, confiança. Não existe confiança sem fé, fé sem entrega. Não tem. Então, a gente se limita muito quando a gente entra no reclamor, né? O clamor repetido, que é reclamar, diz impasse. O impasse é esse, saúde. O impasse é esse, né? Então, vamos abrir essa percepção. Como é que eu consigo isso? Então, o despertar nada é do que uma mudança na percepção. Nós estamos numa nova era. Todas as linhas filosóficas, religiões. Nossa, a igreja messiânica chama fim da era das trevas. Na Índia, alguma região chama era de Kalki. Kalki é o cavalo da libertação. No xamanismo, é o cavalo. Olha que não tem precedência, que é o poder, a era do cavalo. E mais, outra parte da Índia, fim da era de Kali Yuga, a era do karma, indo para a era da verdade, a era de Satya. Satya é verdade. Satya Yuga, era dourada, Atimarikari, essas linhas mais, taoísmo chinês, todo mundo fala que a gente passa por um novo momento na vida. Mas olha o Brasil como é que está, olha a violência. Sim, gente, só um ajuste. O ajuste está acelerado, a energia está muito mais forte, por isso que as coisas aparecem mais. Mas isso é aceleração do ajuste. Por isso que aparecem mais os escândalos que não apareciam antigamente. O mundo está sim melhorando. Sob essa ótica do despertar, a gente vê que as coisas estão mudando para melhor. Só estão acelerando os seus processos de expurgação, de purificação. É isso.
A humanidade vive um momento muito interessante. Então eu juntei todas essas histórias no meu livro. 2005, eu digo que passou um tsunami na minha vida, que eu perdi tudo. Eu falo que foi a pior coisa, tem que ser honesto, que aconteceu comigo, foi muita dor, foi a história. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi, tipo, eu não tenho mais nada para carregar, eu vou para dentro. Então, eu trago essa história. E foi um momento que eu já tinha estudado muita coisa. Foi Rosa Cruz. Estive na Federação Espírita em São Paulo, trabalhei com associação. Estudioso de Cabala, yoga, eu formava professores de yoga, xamanismo. Já tinha uma experiência como terapeuta, psicoterapeuta. Estava terminando a minha pós-graduação de psicologia transpessoal, cheio dos títulos, cheio das coisas. Foi a hora que o universo falou: agora você vai aprender na prática, meu caro. Agora você vai aprender na ação. E realmente aconteceu um processo muito interessante. Inclusive, eu tive algum problema que mudou a minha percepção. Eu tive que ficar em casa quase 3 meses. Perdi 26 quilos, foi um processo mesmo. E que mudou a minha percepção de vida. Mudou a minha percepção sobre as pessoas, sobre as coisas. E eu digo para as pessoas que a melhor mudança que pode acontecer com a gente não é algo novo acontecer. É você mudar a sua percepção sobre as velhas coisas. Sobre os velhos relacionamentos, sobre os velhos problemas, sobre as velhas dificuldades. Esta é a melhor mudança. E de lá para cá, realmente, eu comecei nessa percepção nova. Eu passei por um processo que a psicologia transpessoal chama de colapso de ego. Isto é, eu fragmentei. Eu fiquei num processo que eu não podia sair de casa, eu via tudo, eu escutava muitas vozes. Eckhart Tolle, que é escritor do Poder do Agora, passou por esse processo também. Esse cara era um professor de Oxford, ele foi morar na rua, gente. Então, se tem algum psicólogo aí, vai entender a profundidade. É um processo bem difícil. Eu tive 26 quilos na época. Mas a percepção que isso me trouxe depois, eu nunca mais fui a mesma pessoa, graças a Deus. Então, nessa prática, transformando o meu estudo, que era só informação, eu não tinha sabedoria, eu tinha informação. Eu tive uma grande mestra chamada Dulce Magalhães, minha professora. Essa mulher trabalhou com Nelson Mandela, essa mulher trabalhou com Hillary Clinton, no Clinton Institute. Depois digitem no Google Dulce Magalhães, mulher maravilhosa. Eu acabei lecionando a matéria que ela deu para mim. Quando um aluno se apaixona pela matéria, ele vai lecionar a matéria do professor, que é a cartografia da consciência, na visão mais científica dos corpos, né? E Dulce Magalhães falava, hoje fala em outro plano: informação que não cura e não transforma ou não educa, não serve para nada. A gente tem pessoas, mesmo na área espiritual, que estudaram muitas coisas, viram tudo, mas isso ainda é informação. E eu fui entender esse processo quando eu passei por essa situação. A impressão que virou uma chavinha dentro de mim, e que isso passou a brotar de uma maneira muito mais clara dentro da minha percepção e não da informação que o meu cérebro processava. Eu passei a lecionar dessa maneira. Por isso que no meu curso, que é Cristiano, parece que eu falei cabeçudos, né? Que existem os cabeçudos. Porque a minha função é transformar o que as pessoas têm de conceitos em informação em experiência. É isso que muda. E é mais fácil. É até mais fácil. O problema é que a gente tem que ter uma série de esvaziamentos. Os meus cursos são conhecidos pelas pessoas como assim, foi um furacão que passou na minha vida, verdade. Eu não sabia que eu ia virar do avesso no teu curso, porque eu trabalho muito com experiência. Gosto de esvaziar a pessoa, tirar essa história do racional, trazer experiência. E a gente tem conseguido um bom resultado hoje.
Eu formei, só em constelação, mais de 400 alunos no Brasil. É muito para o Brasil. E outros trabalhos que eu tenho também. Passaram na minha história, mas estava fazendo a conta 6.500 pessoas como alunos. Então, é um legado bacana, graças a toda essa reviravolta. Tá bom, Paulo, então ó, você veio aqui para falar do despertar. Então, despertar não é iluminar, tá bom? A gente já teve, né? A gente já tem gente bacana demais. Tem o Chico Xavier, a gente tem pessoas muito iluminadas, a gente teve Madre Teresa de Calcutá, Yogananda, Gandhi, iluminados já passaram por esse mundo e vão passar outros, né? Se Deus quiser, quem sabe, por que não nessa sala não pode ter alguém que seja um futuro iluminado? Mas é um caminho bem árduo. Mas despertos é mais fácil. O que é o despertar então, Paulo? O despertar é eu mudar a minha percepção e conseguir colocar essa minha nova sabedoria a serviço de algo maior. Esse é o despertar. O despertar é o olhar as velhas situações, como eu já disse, com um novo olhar. Tá, Paulo, mas como é que eu faço isso? Você está aí filosofando, falando, bacana, nada. Qual é o pulo do gato? Qual é a receita? Então tá bom. Vou trazer um conceito, descer um pouquinho e trazer em forma de conceito. Despertar é se empoderar. É que essa palavra no conceito leva a gente aos super-heróis, né? Leva a gente a superpoderes, que aliás também não tem nada errado. O super-herói, só para vocês perceberem como esse sistema ele se autoajusta. Os super-heróis é um arquétipo que apareceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade estava com uma autoestima muito baixa. Então, como existe uma sabedoria maior, através de alguém que canalizou isso, né? Apareceu o Capitão América, depois apareceu uma série de pessoas. Para quê? Para, em cima desse sonho de ter superpoderes, levantar a autoestima da humanidade. Tá? É assim que a psicologia transpessoal vê a história dos super-heróis. Então também é espiritual demais isso. Empoderar é um termo que a gente usa no xamanismo, de você ser uma pessoa que não espera nada de fora. E você toma esse Deus que a gente chama de onipresente, mas não pratica como onipresente. A gente busca Deus fora da gente. Espera aí. Se Deus é onipotente e onipresente, é assim que está na Escritura, né? Por que eu procuro ele fora e nunca procurei, além de procurar fora, procurar dentro de mim? Se eu tomo ele nos lugares que eu vou, mas existe um poder aqui dentro. Olha o que nós aprendemos racionalmente. Empoderar-se também significa quebrar um pouco do pensamento linear, do pensamento racional. Nós aprendemos que precisamos ralar para ter uma recompensa. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas às vezes a recompensa pode vir por mérito, por dharma, isso. Então já tem uma exceção nessa regra aí. Nós aprendemos que, como eu expliquei, né? Qualquer impasse é um problema. Não. Se existe um desvio, se existe uma percepção de que eu posso pegar um outro caminho, então, peraí, esse problema já não tem esse poder. Então, quebrar esse pensamento linear racional é se empoderar. Nós aprendemos que eu vou ser feliz, cadê as meninas solteiras, né? Eu vou ser feliz quando aparecer aquele príncipe encantado. Eu vou ser feliz quando aparecer aquele dinheiro que está na justiça, naquela causa que eu estou para ganhar. Eu vou ser feliz quando eu me curar, eu vou ser feliz. Não. Isso é um conceito muito linear. Eu sou feliz com o que eu tenho agora, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, a minha frequência se eleva e eu começo a atrair felicidade. Isso tem a ver com presença, né? A presença se conquista assim, nessa percepção. O slogan do meu programa lá em São Paulo é: você já tem tudo, você já é tudo, basta descobrir.
Você já tem tudo, você já é tudo, basta descobrir. Olhar riqueza, olhar, na Índia a gente chama isso de Antaryami. Antaryami significa o Deus que habita dentro de mim. Eu perceber esse potencial, eu perceber essa expansão que pode partir. Não há nada de errado com a religião, não há nada de errado com os dogmas, as doutrinas, de jeito nenhum, isso é um caminho, legal, mas põe isso dentro de você também. Isso na Índia é muito praticado. Você conversa com o Deus interior, você se empodera desse Deus e você... Então, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês um mantra muito poderoso. Na Índia ele tem de 30 a 35 mil anos. Ele fala de constelação, ele fala de xamanismo, a linguagem deles, óbvio. E ele fala uma coisa muito forte. Ele fala que o Antaryami se transforma no Paramatma. Entenderam, não? Graças a Deus eu estou falando público indiano, né? Brincadeira, meu coiote está ali plantão hoje. O coiote é o sacrano. O Antaryami, o meu Deus interior. Onde eu começo a me empoderar, a expandir esse Deus interior, eu me transformo na frequência de Deus, do Deus maior. Paramatma, além do conceito de alma maior. Quer dizer, eu vou além do conceito de Deus, quando eu empodero o Deus que está dentro de mim. Quando eu começo a expandir esse Deus que está dentro de mim. Tá? Isso várias escolas, a escola do Diksha fala muito disso, algumas, então, onde eu deixo Deus, ela também fala disso. Mas mais do que isso, a gente pratica isso. Pratica essa expansão, olhando para dentro, conversando com esse Deus interior. Se Deus está em todo lugar, por que não está dentro de mim? Eu expando essa frequência e me transformo na frequência além do conceito de Deus, que é o Deus verdadeiro. Tá? E quando eu expando, eu começo a tomar a força dessa vida aqui. Eu vou me tornar muito mais espiritualista quando eu me apossar dessa vida. Dessa vida. Quando eu tiver a espiritualidade para colocar na vida. E para isso eu preciso viver a vida. Para viver a vida eu preciso me empoderar a ponto de não ter problemas com a minha família, não ter problemas com as pessoas que me relacionam e não ter problemas financeiros. Eu tenho um corpo saudável. Eu buscar isso dentro desse empoderamento. Quando eu consigo tudo isso, claro, vocês conhecem os quadros, o meu corpo espiritual também vai estar saudável para conseguir cumprir a sua missão. Então, esse mantra daqui a pouquinho, eu estou trazendo ele para vocês, fica muito fácil você entender. E o que é esse empoderamento então de vida? Bom, aí eu entro novamente no xamanismo. É eu tomar essa vida com todas as dores e com todos os prazeres. É chupar a vida como uma manga, eu vejo. Isto é, viver de verdade. A maioria das pessoas não vive. A maioria das pessoas sobrevive. A maioria das pessoas nem sonha mais. Fica reagindo aos medos. Nós estamos aqui para experienciar essa vida com todos os prazeres. Eu estou falando de prazeres saudáveis, né, gente? O corpo pede água, pede suco, pede mar, pede sol, né? Pede natureza. É isso. E com todas as dores. Todos nós aqui vamos perder alguém. Reclama. Vamos perder algo. Sabendo que essa dor é um ajuste, inclusive na nossa história, a gente consegue amenizar essa dor. Mas a dor, como dizia Drummond, a dor é inevitável. É um sofrimento opcional. Tá, então vamos lá. Segue o mapa. Paulo, como é que eu me empodero então? Com a força da terra. Com a força do Deus que habita dentro de mim. E com a força, agora a gente vai entrar na ciência, dos meus ancestrais. Esse mantra tem 35 mil anos, o pessoal fala, a constelação é algo novo.
Há 35 mil anos se falava da força do Bhagavati e da força do Bhagavati, a força do pai e da mãe. Tá? Mas vamos chegar. Como é que a gente se empodera? Com a força desse planeta. Gente, a energia Kundalini que eu citei no começo, a energia da jiboia, é a energia que traz a força sexual, que serve para gerar vidas. É nesse lugar que eu coloco, sagrado, divino. Se ela é tão poderosa que ela gera vidas, ela pode fazer muitas coisas. Existe algo mais poderoso do que gerar uma vida? O ser humano. É nesse lugar que a gente coloca a energia sexual. O poder divino de criar um ser que você vai amar o resto da vida. O resto, deixa a mídia fazer o que ela quiser. Não é problema nosso. O nosso problema é vibrar de forma de empoderamento. Tá? Essa força que vem da terra, essa mãe chamada terra, tudo que você come, veste, abriga, o combustível do seu carro, as peças do seu carro, vem da terra. A gente pisa esse ser vivo. Por isso que eu lido muito bem com os índios, nos rituais que a gente faz, de saudar realmente essa mãe que não deixa nenhum filho órfão. Você respira a aura da terra. Essa é a nossa maior mãe, primeira mãe. Na Índia a gente tem o conceito da mãe divina, o Deus em forma de mulher. No Ocidente nós temos só o Deus homem, né? Lá o Bhagavati é a mãe divina, o lado feminino de Deus. Por que não pode ser mulher também? E o lado masculino, Bhagavati. Mas agora que entra, agora essa é a parte que eu gosto de falar, que começa a cair ficha. Então, tá meio velho esse negócio de cair ficha, né? Cai crédito, tá bom? Cai crédito. Aí que as pessoas começam a me procurar depois no WhatsApp, falam, Paulo, bateu, caiu. Vamos lá. Bhagavati significa também a força que vem através dos meus ancestrais e através do meu pai. Dos meus ancestrais, Bhagavati, e através da minha mãe. Todas essas filosofias que eu estudei, mas que eu citei para vocês, o taoísmo, Seichuloye, Atmahikari, Igreja Messiânica, Yoga Vedanta, Sankhya, o que mais que eu posso falar aí? Xamanismo, constelação familiar, que hoje é o xamanismo, para destravar esse emaranhado do que tem aqui atrás com os ancestrais, fala que a força que vem através do meu pai, quando eu falo do meu pai, eu falo dos ancestrais, tá? Eu me empoderar dessa força ancestral é a força que rege foco, objetividade na vida, realização, materialização, prosperidade, força de vontade, tá? Vai vendo. Quem está mal com o pai aí, vamos lá, tá? Vai vendo. A força que vem através de mãe traz fé, coragem, jogo de cintura, adaptabilidade, flexibilidade. A força que cura todos os relacionamentos. Saúde vem da força que vem através de mãe também. Sou Bhagavati. A gente tem que tomar essas duas forças. Mãe é sucesso também, viu? O nordestino tem a cultura lá, alguém muito sábio falou assim, ó, não vá lá para o Sudeste se você não pedir a bênção para a mãe, e ela não, se você pedir ela não dá, não vai. Tá? A mãe é algo muito poderoso. Quando a tua mãe não aprovou o teu marido, ai. Mãe é tão poderosa que ela tira o chinelo, você vira, o chinelo faz a curva e acerta você no meio das costas. Ô chinelinho bom, ô pontaria danada, ela é poderosa. Mãe é um ser poderoso. Se a sua mãe não aprovou o seu relacionamento, ai, dançou. Praga de mãe pega, mas assim que o pessoal fala, pega mesmo, é muito poder. E a gente toma essa força. Gente, eu faço assim uma média, né, quando eu não estou em curso, e curso também, acho que eu faço 10, 20 constelações por dia. Eu pego sempre um sistema familiar e trabalho o emaranhado que não deixa essa força chegar. Paulista, essa força de constelação familiar é tão forte assim? Será?
Gente, vocês querem um exemplo legal? Quem um pouquinho, quem passou dos 35 aí, vamos. Conhece a história da família Kennedy? A saga da família Kennedy, né? Morria um Kennedy por mês. E quem se aproximava deles morreu. Certo? Sabe disso? Não foi só o presidente, o senador morreu. Acabou. Foi uma constelação familiar que foi feita ali. Morreu mais de, acho que foram 28 pessoas que morreram. Morreu muitos Kennedys. E aí? Como é que foi feito isso? Ah, Paulo, mas como é que é isso? A família Kennedy é uma família muito rica nos Estados Unidos. Inclusive tem negócios até hoje com os Rockefeller, que é uma das famílias mais ricas do mundo. Tá? Quer dizer, estão comendo no bom e no melhor, não estão preocupados com esferas do inconsciente. E ficaram ricas as duas famílias com as ferrovias dos Estados Unidos. Até aí tudo bem, eles não estão preocupados com consciência, estão ganhando dinheiro, tudo bem. Mas o campo de culpa, o inconsciente deles estava preocupado. Morreu muitos operários nessas construções de ferrovias, e esse campo, que é a essência deles, o inconsciente, estava num campo que a gente chama de campo de culpa. E para compensar tudo isso, precisavam morrer pessoas. Tá? É assim que funcionam as esferas do nosso inconsciente. Jung, grande autor, todo mundo já ouviu falar dele, né? Dizia que a parte que a gente vê da nossa vida é um punhado de areia. E a parte do nosso inconsciente é todo o deserto. Não dá nem para comparar. Onde eu quero chegar é assim. Racionalmente, ninguém aqui nessa sala, nas salas aqui, quer morrer. Racionalmente, ninguém aqui quer falir. Racionalmente, penso eu, né? Racionalmente, ninguém aqui quer ser traído. Racionalmente, ninguém aqui quer ficar doente. Certo? Mas inconscientemente, não é assim que funciona. Inconscientemente, eu pego pessoas que estão procurando a morte. Eu pego pessoas que, verdade, estão seguindo um irmão que morreu. Estão seguindo, são laços muito fortes, tá? Estão seguindo um avô que faliu por fidelidade. Essas leis são muito fortes. Você quer um exemplo? Eu não quero entrar muito em constelação hoje. São 3 leis: hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. Por pertencimento, olha como é forte isso. Trazer algo mais popular. Por que vocês acham que o jogador de futebol perde todo o dinheiro que ganha? É muita coincidência? Quase todos eles. 90% deles. Pertencimento. Porque uma parte inconsciente dele não se sente pertencente a esse novo mundo. Tá? E a parte inconsciente maior se sente pertencente àquilo. É uma culpa inconsciente por estar rico. E vai perder. É muito forte essa coisa. Tá? As pessoas que estudam nessa área sabem muito bem quanto isso é frequente. Então, essas histórias inconscientes, por mais que vocês queiram ser uma boa pessoa, muitas vezes estão pegando por questões lá de trás dos ancestrais. Nós estamos honrando ainda algum sofrimento. Então, o empoderamento de pai, repito, do Bhagavad Gita que a gente fala na Índia, é fundamental. Eu tomar a força do pai, eu tomar a força da mãe, do Bhagavad Gita. Ah, Paulo, é só isso? Porque é a esfera do inconsciente. Filho fica virado para frente, para a vida, e não virado para trás. Como assim, Paulo? Olha só. A minha mãe, por exemplo, vamos supor, separou do meu pai. E eu, que tenho um bom coração, sou um bom filho, vou lá e tomo as dores da minha mãe. Acabando de excluir meu pai. Eu estou cometendo 2 grandes erros aqui. Primeiro, que eu estou julgando meu pai, que é grande. Segundo, que eu estou subestimando a capacidade de força da minha mãe, que também é grande. Filho não se mete em relacionamento de pai e mãe. Os 2 são maiores. A minha mãe escolheu esse homem. Ela é grande o suficiente. Quando eu quero tomar as dores dela, eu tiro o poder dela. Eu tirando esse poder dela, não tenho esse poder. Eu estou escolhendo meu pai, também estou tirando o poder dele.
Eu estou virado para trás aqui. Entende isso? Mulheres que não estão, e chegam para mim e falam assim: eu só pego homens que não estão disponíveis para um relacionamento. Eu escuto tanto isso. Mas você também não está. Por isso que você atrai na mesma frequência. Vocês sabem disso. Vocês estão num lugar de bom aprendizado. O que acontece nessa história? Quando eu, mulher, achei a minha mãe fraca, porque meu pai era bravo com ela, ela não reagia. Aí cai a ficha para muita gente. Eu achava a minha mãe que ela tinha que reagir. Já estou julgando a minha mãe, não estou? Eu achava que não sei o que. Eu achava. Quando eu fiz isso, presta atenção aí, meninas. Ó, quando eu fiz isso, o que eu fiz? Eu diminuí o poder. Estou julgando minha mãe, eu estou excluindo minha mãe e estou presa no meu pai. Eu não estou disponível para um relacionamento. Eu vou casar e volto. Vai lá. Vou ter 3, 4, 5, 10 relacionamentos. São essas esferas do inconsciente. É muito sério isso. O que a gente faz uma constelação é dar o lugar de volta dessa mãe, dar o lugar de volta desse pai e falar: ó, olha para frente. Seu pai é grande, ele se vira. Sua mãe também. E você é pequeno. Quem é grande para o pai, quem quer tentar provar alguma coisa para o pai, vai apanhar na vida, na prosperidade. Quem tenta ser maior que a mãe, vai apanhar no sucesso, vai apanhar nos relacionamentos, vai apanhar na saúde. Quando eu sou pequeno para eles, eu sou grande para Deus. Porque eu tomo a força. Só toma a força de pai e mãe quem é pequeno. Quem é grande não tem. Quem se acha grande, aliás, né? Está dando para acompanhar? Quanta ficha vai cair? Ai, ai, ai. Né? Então, esse desempoderamento que a gente toma às vezes, por ignorância, claro, ignorância de consciência, traz muito sofrimento. Tem mais, né? O fio é extenso do desempoderamento. Eu não posso falar de empoderamento sem falar do que nos desempodera. Filho, vira para frente, toma força. Eu não sei o que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe, mas eu sei que se você está aqui, você deve isso aos dois. Ponto final. Se você tem filho, então o seu filho só existe por causa do seu pai e da sua mãe. Se você levantou da sua cama hoje para vir aqui, ou para ir trabalhar, para vir aqui, você deve isso ao seu pai, essa força. Ponto final. E você ainda acha que é um coitadinho porque o seu pai foi embora? Porque tem questões lá atrás, eu falei que não ia entrar, não vou mesmo entrar muito lá. Tem questões lá atrás que fizeram esse ajuste para o seu pai ir embora, sair do sistema. Tem outras coisas. O seu pai te deu mais do que ele recebeu. Essa é uma verdade. Pode ter certeza. Estou falando mais em pai porque o pai geralmente é mais excluído, né? Mas a mãe também. A mãe se arriscou por você 9 meses. Se arriscou. Parto é algo de risco. Essa mulher cuidou da família, se calou muitas vezes, porque ela era forte. Vamos usar de consciência. Quem grita é o fraco. Quem bate é o fraco. Quem cala é o forte. Essa é uma percepção. Então essa mulher é poderosa, ela é grande. Mãe é poderosa. Se você não está alinhado com a força dela, olhando para frente e deixando que ela resolve, você está preso. Mas tem mais coisas aí que nos desempoderam. Aborto na nossa família, tá? Sem um julgamento aqui. Aborto, vou dar um exemplo meu para vocês. Minha mãe perdeu os gêmeos antes de mim. Mas ela sempre me contou essa história, mas eu nunca liguei para isso. Ok, bacana. No máximo, eu tinha uma vontade de ter irmãos, era só isso. Mais velhos, porque eu tinha um irmão mais novo. Quando eu conheci o estudo do chamamento da constelação, eu falei: peraí, o buraco é muito mais embaixo. Eu não sou o primeiro, eu sou o terceiro. Enquanto eu não der um lugar para esses dois, a minha vida não vai andar. Sabe por quê? Eu estou no lugar errado. A psicologia diz que o primeiro filho, algumas linhas, tá? A fenomenologia, a transpessoal, outras. O primeiro filho é da mãe, o segundo é do pai, o terceiro é do mundo. Depois eu explico isso.
Mas o lance é que eu estou fora de lugar. Se existe um aborto na família, a gente precisa dar um lugar para esses dois. No meu caso, 2. Ou, no caso de alguém, 1. Então minha mãe perdeu 2 antes de mim. Certo? Existe o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu estava fora de lugar. Estava chovendo no meu chuveiro ali e eu estou aqui. Fora que o primeiro filho, ele vem reforçado porque ele segura a carga dos relacionamentos. Bert Hellinger, que é o compilador da constelação, que é o grande escritor, ele fala: o primeiro filho é o que vai para a guerra, ele vem reforçado. Se eu estou no lugar errado, eu tenho uma coisa que a gente chama na constelação de emaranhados. Eu tenho um emaranhado grande aqui, tá? Então, por isso que a gente dá um lugar ao aborto. A gente mostra aborto numa família é um buraco negro que drena a força do sistema, tira os irmãos do lugar certo, drena a força de pai e de mãe. Eu estou falando de uma maneira muito científica, tá? Espiritual você já sabe o que acontece, né? Ok? Também não é legal. Então, gente, às vezes a gente está no lugar errado. A minha vida mudou completamente quando eu constelei essa história. Eu fui para o meu lugar, eu sou o terceiro, eu sou do mundo, eu sou da vida. Né? Eu tinha feito 4 faculdades, 2 especialização, nada, a vida mandava, muita força, eu estava no lugar errado. Então acho que hoje vai chegar todo mundo em casa e perguntar: mãe, a senhora abortou? Eu estou no lugar errado, mãe. Vai acontecer isso, eu tenho certeza. O pessoal entra em contato comigo no WhatsApp e falou: pois é. Tá? Então existem muitos desempoderamentos. Vamos botar no tema central. Eu falo bastante, eu dou a volta, mas não perco foco, não. E aí, como é que a gente se empodera? Estando no lugar certo, tomando a força de pai e de mãe, tomando a força da terra, tomando consciência de que eu habito um planeta, tomando consciência de que eu não estou separado de nada. A grande causa do sofrimento humano é a falsa noção da separatividade. É eu achar que eu estou sozinho e que eu vou ficar sozinho. Isso provoca medos. A grande causa do sofrimento humano, na Índia a gente chama de Maya, o véu da ilusão. É eu ter essa percepção de que eu nunca estive separado de ninguém, nunca estive sozinho. Mas não é eu saber racionalmente, é eu saber por essa consciência. E essa consciência só me vem quando eu me empodero. Vamos lá, vamos recapitular? A força da terra, a força dos ancestrais e a força do Deus que habita dentro de mim. Isso me leva a uma percepção muito diferente da vida, porque eu empoderado no lugar certo, eu estou muito mais nutrido para encontrar a minha missão. E quando eu encontrar a minha missão, ninguém me segura. Eu não estou falando só de missão de vida espiritual, não. O mundo precisa de boas pessoas em todos os cantos, todos os lugares, até políticos. Bom, político não preciso falar, mas, ok? Todos os lugares. Quando eu me empodero dessa força, quando eu tomo a vida, para não perder o link, Bert Hellinger tem 97 anos, 90 livros escritos, palestra, viaja o mundo inteiro, e o pessoal pergunta: Bert, você não cansa? Porque ele é próspero, muito feliz, pessoa muito alegre. Ele falou: não, porque eu estou sobrando. Eu demorei um pouquinho para entender, além do conceito que eu falei para vocês. O que é estar sobrando na vida? É estar empoderado, é estar na sua missão, é ter muita paixão pelo que você faz, ter muita presença, força de vontade. Por isso que eu não canso também. E a prosperidade vem, a abundância vem, o dinheiro vem depois de tudo isso. Você está na paixão, você está principalmente a serviço de algo maior, está a serviço da vida. Então, o que
cabe para a gente perguntar nesse empoderamento, para a gente ter essa visão do despertar, é: será que a gente está a serviço divino? Será que a gente está empoderado da força de pai, da força de mãe? Desculpa, eu errei o lado aqui, ó. Força de mãe, força de pai. Será que a gente percebe esse Deus dentro da gente? Ou a gente ainda acha que Deus está só fora? Essa receita parece básica, mas ela é um exercício de perceber, de tomar essa força aos poucos, tá? De se sentir consciente por esse planeta, por essa vida, por tudo que a vida nos apresenta. Eu tenho encontrado pessoas no meu caminho falando: poxa vida, essas coisas que você me trouxe foram o meu divisor de águas. Não são coisas de 3 dígitos, de 6 dígitos aí, pessoas falando. Eu falei: poxa, acho que eu peguei, acertei na veia comigo, com a minha história, com a minha missão. Eu me percebi no lugar de realmente fazer diferença na vida das pessoas. Aí, porque essa é a minha paixão, por isso que eu não canso. Meu físico cansa às vezes, a minha essência não cansa. Então, o meu desejo ao palestrar, ou quando alguém compra um livro, ela falou: quanto é um livro? Eu falei: olha, sei lá, 30, 50, 40. Claro. Por quê? Porque isso me nutre. Escutar uma pessoa falar: olha, foi um divisor de águas, a minha vida financeira mudou, o meu relacionamento, o meu casamento, a minha história, a saúde, quando eu tomei essas diretrizes. E olha o que eu escuto: o meu desenvolvimento espiritual melhorou 100%. Claro, gente, virado para a vida, o nosso foco espiritual amplia. Fica muito mais fácil a gente tomar as diretrizes espirituais quando a gente está virado para a vida, empoderado, né, com essa percepção alta. Essa receita é muito básica. Olhar para essas 3 coisas. Olhar para o Deus que habita dentro de você, para a força da terra, das coisas materiais também. Não abdicando disso, não estou falando do dinheiro, estou falando da sua casa, da sua família, do dia a dia, do seu trabalho, dos seus compromissos. É tomando essa esfera da força de pai e mãe. A constelação familiar hoje, ela está nas empresas. Eu tenho alunos juízes, antes de fazer o não veredito, aprendem a fazer constelação. Muitos advogados, médicos, muitos médicos. É uma ciência hoje. Ela está do chão de fábrica de uma empresa, a contratação. E todas essas leis já existiam lá no xamanismo. E já existiam de 35 mil anos para cá. Elas ajudam muito nessa percepção do empoderamento da vida. O exercício que eu faço sempre com as pessoas, daqui a pouco a gente vai fazer uma dinâmica, mas o mais falado é: olha para a tua vida. Você realmente está focado na sua missão? Você está num trabalho que está a serviço? Você está empoderado dessa força? Tem alguma rusga aí com mãe, com pai, com mãe? Tem alguma porta que você não fechou direito? Que a gente fala que são os emaranhados horizontais. Tem algum emprego que você saiu com desonra, brigado? É bom você olhar para isso. Como é olhar para isso? Bom, simplesmente olhar, tomar consciência. A gente tem mania de esconder os nossos erros. Né? Perfeitos não somos, graças a Deus. As nossas imperfeições são perfeitas, porque elas nos provocam uma busca pela evolução. Esse é o caminho. Até, repito, para o desenvolvimento espiritual. O meu desenvolvimento espiritual também mudou a partir desse momento. Claro que você não precisa tomar uma cacetada como eu tomei, um tsunami passando na sua vida, mas talvez eu tenha tomado, né, esse caldo desse tsunami, claro que é uma metáfora que eu estou falando, para que eu pudesse realmente estar na vida das pessoas, né, trazendo
uma experiência que mudou completamente o meu modo de viver, olhar a vida, e me fez ter essa permissão para modificar a vida das pessoas que cruzam o meu caminho. Então eu espero que vocês, porque a gente fala que o meu campo está falando com o seu campo, não é? Eu não estou te passando uma informação. Talvez alguns daqui, isso acontece muito, a ficha caia quando a pessoa vai sonhar em casa, no dia seguinte vai falar: caramba, aquele cara me falou uma coisa, esse sonho que eu tive. Ou quando acontece alguma coincidência com o seu pai, com a sua mãe, ou no seu trabalho, a ficha vai cair, tá? Será que você está direcionado realmente para a sua missão, o seu dharma? Será que você tomou a vida? Ou você está só reagindo e fugindo das histórias que você não fechou as portas? Será que você tomou a força do seu pai e da sua mãe? Eu deixo esse questionamento aqui. Eu vou trazer esse mantra. Quanto tempo nós temos, Cristo? Como é que nós estamos aí de horário? Tá? Eu vou trazer esse mantra que é uma história de empoderamento. Na Índia ele é chamado de disque emergência. Emergências espirituais, emergências emocionais. Eles são brincalhões os indianos, mas quando eles pegam a história mesmo, ele é um mantra que fala de uma maneira muito clara de tomar a força do pai, tomar a força da mãe, mas fala da vida, fala de tomar a existência, de tomar a realidade de vida, fala de a gente ir além do conceito de Deus, de a gente tomar a força de Deus dentro da gente, fala para a gente não excluir nada daquilo que a gente acha que é pesado. Tem um trecho dele que fala assim: Purushottama. Purushottama seria mais ou menos o que o JC falou de assim na terra como no céu. Tá? Purushottama, ele diz que as energias sutis, aquelas que às vezes a gente evoca, são divinas, são maravilhosas, mas às vezes a gente está numa densidade incompatível e que a gente precisa às vezes de mexer com algumas energias mais terrenas, tá? De trabalhar a questão de olhar para as questões do dia a dia, e aí a manifestação desse sutil com essa matéria intermediária traga um milagre. O Purushottama é isso. Como eu expliquei no começo, a gente não excluir aquilo que a gente acha pesado, a gente incluir, tá? Porque é muito fácil a gente falar: isso não serve para mim, ou eu não quero essa pessoa perto de mim. Mas se tem um aprendizado dessa pessoa estando na sua vida, a constelação, o xamanismo, a visão do despertar trabalha com a inclusão. Inclusão não significa você perdoar todo mundo. Inclusão significa você não excluir todo mundo. É bem diferente. É bem diferente. É você olhar para a situação. Um mantra bem bonito, vocês vão gostar? Deixa eu fazer aqui. Agradecer emprestando o violão dele aqui para mim. Como é seu nome? Vitor. Vocês vão fechar os olhos. Como é que está o som? Está chegando? Deixa os dois pés no chão. Fecha os olhos. Esse mantra chama-se Moola Mantra. É o segundo mantra mais entoado no mundo. Ele diz: Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Namaha. Om, eu elevo a frequência nesse momento. Eu torno sagrado esse momento elevado. Sat vem de Satya, vem de verdade. Eu abraço a existência real, a vida real nesse momento, a vida sem ilusões. Chit, consciência de que nada está separado, que eu não posso conceituar, não posso separar, não posso julgar. Ananda, abundância. Mas não uma abundância que eu preciso conquistar. Abundância que antes eu preciso olhar dentro de mim.
Existem nesse momento centenas de coisas dando certo na minha vida antes de eu olhar para as coisas que eu não concordo. E quando eu olho para essa riqueza que está já na minha vida nesse momento e agradeço, eu elevo a frequência para buscar coisas novas, maiores. Om Satitananda é um estado de consciência. Para Brahma, além do conceito de Deus. Om Satitananda para Brahma. Purushottama, eu incluo todas as situações, até aquilo que eu chamava de problema. Shri Bhagavati, a força da Mãe Divina, mas a força que chega através da minha mãe. Eu nesse momento, eu honro todos os meus ancestrais. Eu sou grato à minha mãe pela vida. Essa mulher, eu dou um lugar gigante para ela. Shri Bhagavati, a força do Pai maior, do soberano, mas a força que chega através do meu Pai. Eu reconheço que eu julguei muito esse homem. Eu me imagino olhando nos olhos do meu Pai e dizendo: eu julguei você. E a partir desse momento, eu percebo que você me deu até mais do que você recebeu. E eu dou um lugar para você na minha vida, meu Pai. Eu agradeço a você, minha mãe, pela vida. Os meus melhores sentimentos diante de você. Fecha os olhos, respire só pelas narinas, puxa a força da terra, lá pelos pés. Respira o prana, que é a aura do planeta. Vira para frente. Visualiza seu pai com a mão no seu ombro direito. Atrás do seu pai, todos os ancestrais por parte do pai, avós, bisavós, 5, 10 gerações longas. Sua mãe com a mão no seu ombro esquerdo, abençoando você. E os ancestrais de mãe. Se empodere dessas forças. Om Sati eu sou existência, consciência e bem-aventurança. Visualize que quando o seu pai toca o seu ombro direito, você toma uma grande luz verde esmeralda no seu lado direito. O seu lado direito se empodera com a força do pai e dos ancestrais. Quando eu aceito e incluo o meu pai, essa força que traz prosperidade, realização, força de vontade, se expande em mim, traz foco, objetividade. Quando a minha mãe toca o meu ombro direito, eu aceito a minha mãe, olhando para a vida, dou um lugar de grande para ela, como a força dos ancestrais, eu recebo a força que eleva a fé, a coragem, a fé, a força que cura as relações e relacionamentos. Om Sati
através deles, olhando através dos meus olhos. Eu tomo a força do Pai, eu tomo a força da Mãe. Eu estou preparado para tomar a vida, a existência, a expansão. Transforma essas forças que vocês receberam do lado direito, verde esmeralda, numa asa grande. Do lado esquerdo, uma asa laranja grande. Esse é um exercício muito interessante. A gente tem alguns relatos de muito empoderamento da força ancestral. Eu queria agradecer a vocês, a força ancestral de vocês, queria agradecer a Cristian pelo convite, pelo acolhimento. Eu quero terminar com uma música minha, um pouquinho mais alegria. Essa é uma música que eu fiz que abriu as portas da rádio para mim, abriu muitas oportunidades. Inicialmente eu fiz essa música sob encomenda para um congresso internacional que houve de psicologia transpessoal, e eu também participei. E o congresso chamava-se Felicidade Autêntica. E a Vera Saldanha, que é uma grande psicóloga brasileira, conhecida internacionalmente, ela fez um prefácio no meu livro. Ela falou: Paulo, eu quero uma música que fale de felicidade autêntica, não um conceito de felicidade. Eu falei: bom, então vou falar de uma música. E aí ela começou a ficar popular. O pessoal no YouTube começou a passar, e essa música realmente tem muita história. Eu tenho outras músicas, mas essa, eu sou muito grato a essa música, porque ela abriu esse universo musical também de consciência para mim. Ela é muito simples, eu quero ensaiar um florzinho com vocês assim, ó. É muito facinho. Cantar um pouquinho. Ela fala da alegria, e a alegria é a conexão que dá certo. Tem alegria, bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta energia, e da vida. Vamos assim, ó. Tem alegria, bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta energia, e da vida. Mais uma vez para ensaiar bem. Tem alegria, bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta energia, e da vida. Receita de felicidade. Basta apenas o sorriso pra atingir o paraíso, pra ver tudo harmonizar, pra colher felicidade e bons frutos de verdade, a esperança semear, pra receita ser certeza, respeitar a natureza, não forçar o natural, vigiar os pensamentos, não fazer maus julgamentos, levantar o seu astral. Tem alegria, é dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta energia, vida de viver. Com um sorriso. Tem alegria, é dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta energia, vida de viver. É só deixar que o amor venha lhe visitar. Tem que cuidar de si, cuidar de se gostar. Depois achar um tempo para ser feliz. Quando você quiser, tem alguém sempre que escolher. Tem alegria aí. Dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta energia, linda de viver. Tem alegria aí. Dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, conta energia, linda de viver.
mais um sorriso pra atingir o paraíso, pra ver tudo avançar, pra poder felicidade e bons frutos de verdade, a esperança semear, pra receita ser certeza, respeitar a natureza, não forçar o natural, vigiar os pensamentos, não fazer maus julgamentos, levantar o seu astral. Tem alegria bem dentro de você, é só você querer. Busca a sintonia, a energia linda de viver. Tem alegria bem dentro de você, é só você querer. Busca a sintonia, a energia linda de viver. Ampliar a consciência e ver o que conduz, a de trilhar por trevas pra se achar a luz. Conhecer a sua essência é fundamental, transcender a existência, ser transpessoal, com muita alegria real. Tem alegria bem dentro de você, é só você querer. Busca a sintonia da energia linda de viver com um sorriso. Tem alegria bem dentro de você, é só você querer. Busca a sintonia da energia linda de viver. Tem alegria bem dentro de você, é só você querer. Busca a sintonia da energia linda de viver. Parabéns por vocês. Saúde, paz, sucesso. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo César Oliveira. Você falei, House.